Beleza, 19 horas e 3 minutos. Já estamos ao vivo aqui no nosso bate-bola esportivo. Hoje a mesa está completa. Lembrando que nossos quadros aqui do nosso podcast tem como colaboradores a Pneu Black, também temos a Drogaria Aperibense, Drogaria Méder, Loja da Camila e Matheus, Jetcar Veículos e também Gil e Júlio Salgadinho, Germar Materiais de Construção, Casa Braz e também temos a Padaria Gula Vida, Padaria e Restaurante São Sebastião, lá no centro, todos lá no centro de Aperibé e Nick Center. E também temos aqui a linguiça Dom Cristóvão, que eu tive o prazer de conhecer o Cristóvão, a gente vai falar dele daqui a um pouco. E também o Torresminho da Família. Lembrando que o nosso bate-bola hoje está repleto de novidades para vocês aí. É isso aí. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém aqui, que daqui a pouco eu vou conversar com a galera. Deixa eu entrar aqui no meu Instagram para ver como está a net hoje. Tá tudo tranquilo. Ontem deu uma chuvinha, foi maravilhoso. Olha, teve um acidente lá em Itaperuna que eu fiquei ali hoje nas redes sociais. Rogério Mota, que já está aqui com a gente, já está também assistindo. Tem o microfone aí dando um tititi aí. Eu acho que é o do meu amigo ali, Gilciano. Parou. Beleza, quem que eu esqueci? Deixa eu ver quem que eu esqueci. Esqueci de algum? Acho que não, né? Ah, esqueci aqui, ó. Também temos aqui como colaborador aqui também o Hortifruti Tropical, Drogaria Milho, Mercado Milho, o supermercado das promoções. Chiquinho Carioca, terça-feira, 15 de abril de 2025, aqui estamos nós. Eu estava falando agora dos bastidores, né, Chiquinho? Você me zoando do meu Fluminense, o seu Flamengo ganhou, mas o meu Fluminense também ganhou e continua ganhando algumas. Tá bom, porque hoje está 3-1, né? 3-1, isso aí. Boa noite. Boa noite, Adilson Silva. Boa noite, Rogério. Boa noite, Pezão. Boa noite a todos os ouvintes. Flamengo sempre maioria. Maioria em tudo. Nos títulos, nas contratações, na força dos torcedores. Nós somos hoje uma liderança brasileira. E nós temos que confiar. E realmente para poder disputar título, decidir esses campeonatos que estão vindo pela frente aí, tem que apresentar uma equipe competitiva para poder seguir, porque o bicho vai pegar. Tem muito time forte aí também e a gente tem que começar a sentir o peso dessas competições. Boa noite, Rogério Mota. Boa noite a todos, boa noite, Pezão, boa noite, Chiquinho, boa noite, Adilson. E vamos começar o nosso bate-bola esportivo. Me parece que a gente está tendo um problema de internet lá. Não. Está na net aí, gente? Fala pra gente aí se o som tá ok. Parece o meu tá travado. Você tá ao vivo aí, não tá, Roberto? Deixa eu dar uma olhada aí. Mas o meu tá no meu. Ah, tá sendo na sua internet, né? Boa noite, Gilciano. Boa noite, Adilson. Boa noite, Rogério, Chiquinho. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês aqui nesse bate-bola aí. Chiquinho, continua você, Chiquinho. Vamos começar com o Pezão. Mais um título, mostrando a força do futebol amador rural. É uma coisa que você vem participando desses campeonatos junto com o Pedrinho, mostrando que a zona rural hoje tem um campo capaz de ter uma competição da altura dessa que terminou agora, mas infelizmente foi manchado esse título com a sua equipe jogando no sábado anterior e ganhando por 7-0 e o não comparecimento da equipe do Quinim, né? Quinim no outro. Quinim por quê? Porque é pequenininho? No outro jogo para poder valorizar a competição, valorizar o esforço da organização
e até os próprios torcedores que esperavam ver um jogo novamente, e frustrou realmente o organizador, que já estava com, parece, com shows, com churrasco, com muitas coisas para poder fazer uma grande festa de final de campeonato. Mas infelizmente, Pezão, a gente tem que ter aquilo que você tem. Você faz as coisas acontecer. Você é uma pessoa que luta e batalha bastante pelo futebol aqui em Aperibé. A gente vê que às vezes não é só de. A gente vive de sonhos, mas tem muita hora que a gente tem espinhos que a gente tem que tirar e passar por cima e continuar caminhando. Você está numa luta danada aí com esse futebol society aí, que vai ser, que vai começar agora, que era para dia 20, passou para dia 27, porque devido à programação da Semana Santa, então os clubes entraram em acordo para poder passar para dia 27. Ter esse futsal, que embora eu tenha lamentado também que o sofrimento que você está passando com esse futsal, a gente vê que os jogos em Aperibé, a gente vê a casa cheia, vê o pessoal, todo mundo comparecendo, e às vezes o esforço que você faz, às vezes as pessoas não reconhecem, não dá valor. Mas é assim mesmo, você vai continuar batalhando, porque eu sei que pessoas como você têm que conviver e estar dentro do esporte, poder o esporte permanecer vivo. A noite, agradeço as palavras aí. Dá parabéns aí à equipe que a gente conseguiu formar aí, né? Como você falou, foi uma pena no teu segundo jogo. Né? A gente também não esperava desse pra cá, eu acho que foi o primeiro jogo, que a outra equipe é uma grande equipe também, que tinha jogadores nível noroeste aí. Então, mas essa equipe deu liga e a gente conseguiu fazer uma campanha impecável lá. E tem até aqui a campanha que eu fiz no troféuzinho lá. A gente fez 6 vitórias, 2 empates. Tivemos o melhor ataque com 27 gols e a melhor defesa com 7 gols só sofridos. Então foi um grande jogo lá e dá parabéns a todos aí. E o que você falou, a gente vem batalhando aí com a falta às vezes, de patrocínio, falta de gente para ajudar, mas a gente vai tocando até ver onde dá aí. Por parte da Secretaria de Esporte ou da Liga, não tem o envolvimento, o entrosamento para a participação dessa sua equipe de futsal representando a cidade de Aperibé, ou isso não foi conversado, ou também essas conversações ficou só entre ceder a quadra, ceder a guarda municipal e ceder ambulância, qualquer coisa assim, ou não houve conversações dessa parte? Porque eu acho que qualquer coisa que envolva o nome da cidade e o representante da cidade tem que ter uma representatividade da Secretaria de Esporte para poder ajudar. Então, é claro que eu não sei até onde foi feito as conversações, mas eu vejo que quando joga aqui em Aperibé dá muito movimento. As pessoas se envolvendo, muita gente passando para lá e passando para cá, dando as mãos, mas, gente, só dar as mãos não tá chegando aonde é o necessário, não. Eu acho que tem que chegar junto no sentido, porque para poder entrar numa competição não entra se não tiver uma condição de entrar. Já que você entrou, então tem que partir para poder ajudar. Porque, segundo me falaram, se a equipe da Barra de Santa Luzia não fosse jogar lá em Bom Jesus, haveria uma suspensão de 2 anos e afetaria o futebol de campo, afetaria também as pessoas também começarem a falar que entrou na competição e não deu WO, então fica muito ruim isso para a cidade. Então, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes vocês ficam falando que nós aqui estamos falando, vocês têm que vir aqui para poder vocês sentir de perto o que é a pessoa entrar numa competição, botar uma equipe num campeonato, é uma coisa muito difícil. Mas se não tiver por parte da Secretaria de Esporte
Essa liga que está sumida e escondida, que eu não vejo falar nela, as coisas não vão andar, não. Enquanto eu tiver no Palmeiras filiado, igual eu filiei e gastei, eu vou falar. Eu quero que essa liga se pronuncie para poder falar até onde vai os campeonatos, as competições. Porque depende da liga, depende da Secretaria de Esporte. O secretário de Esporte chegou agora, está começando a ver e sentir o que é que as pessoas estão querendo fazer com o esporte de Aperibé. Então, gente, vão olhar com carinho para as pessoas que ainda lutam pelo esporte aqui em Aperibé. Rogério, e Chiquinho Carioca e Gilciano com a gente aqui. É isso aí. Agora melhorou, Chiquinho. É 100%, parece que é 100%. Tá 100%. Vamos lá. Tá. Bom, você, Gilciano, o homem do troféu. Não, só cumprimentando o Chiquinho aí, assim, a gente até agradece aí ao Roberto, o Maiquinho e o Ney, que faz parte da Secretaria de Esporte, eles arrumaram a quadra pra gente lá, rede, bola, e a gente até conversou sobre se tivesse como a ajuda da arbitragem, mas eles falaram que, como está no começo aí, eles não conseguiram ajudar a gente por enquanto. Inclusive, eu tive um convite agora essa semana do Léo para colocar a barra no Fut7 também do site. Só que, infelizmente, por falta de recurso, eu fui obrigado a recusar o convite. Então, é menos uma competição aí, de repente, que vai ter um time de Aperibé. E a gente está até conversando para tentar botar no mastro, mas aí vai depender também do que a gente vai conseguir, porque realmente fica muito difícil a gente batalhar assim. Rogério. Rapaz, é complicado mexer com futebol aqui no nosso jogo, porque não tem ajuda, né? O problema é todo esse. É como na arbitragem e como no ajuda de patrocinadores aí para poder levantar esse futebol na nossa rural aí. E na cidade também, né? Não encontra muita dificuldade com isso. Eu acho que tem que olhar com mais carinho isso aí, como o Chiquinho falou aí. Com ajuda aí, do time, e para ver se consegue ir até o final, né? Porque se a gente chegar no final aí, acontece, o pessoal vai e não comparece, né? Para disputar o último jogo, né? Tá todo mundo se desistindo, né? Mandar um abraço aí para a Vanessa Mota, que está assistindo a gente. Parabenizar aqui o Marco Mota, que é o pai do Rogério, pai da Vanessa, do Alexandre, que completou domingo 72 anos. 73 anos, né? 73 anos. Parabéns, Marco, que Deus te abençoe. E que essa data repita por muitos e muitos anos com você aqui em cima da terra, né? Porque isso aí é muito importante. Aí tive o prazer também de conhecer o Chiquinho lá no aniversário do Marco, o Cristóvão, proprietário aqui da linguiça Dom Cristóvão. Olha, fiz até um tapezinho lá da linguiça lá, e o Rogério saiu distribuindo para todo mundo a linguiça lá da fábrica do nosso amigo Cristóvão. Estava ele e a família dele presente lá com a gente lá. Mandar um abraço para ele, da família e para todos que estavam presentes lá com a gente lá no aniversário do Marco Mota, lá no terraço da Vanessa Mota. Um abraço para todos vocês aí e parabéns para todos que organizaram a festa aí também, que ficou maravilhosa. O Marcelo Silva que esteve lá com a gente, enfim, a toda a galera lá, o Enoque que esteve com a gente lá também, que eu convidei o Enoque para a gente vir bater um papo aqui no nosso podcast. Enfim, todos aqueles que estiveram lá com a gente lá, um abraço para todos vocês aí. Rogério, e o Cristóvão? Tá vendendo linguiça pra caraca, Chiquinho. O Rogério começou, o Chiquinho, vendendo, me parece que eu acho que uns 30, 40, 50 pacotes de linguiça. Você sabe quanto ele tá vendendo agora? Quase 500. Olha, é sinal que está trabalhando com um produto bom. Com certeza. E outra coisa, é muito gostosa a linguiça. Você é um produto Ontem bom. mesmo eu fritei aqui em casa, comi. Eu vou te falar uma coisa, ó. Não, mas eu já comi a linguiça. Eu já tomei uma cervejinha tirando o gosto. Exatamente. Eu comi ela com coisa de primeira. Arroz fresquinho na hora, fritei linguiça e chapei. Muito bom. Aí tomei, sabe o que, Chiquinho? 2 cachaçinhas de banana, 2 copinhos daquele.
Bananinha. Você já tomou bananinha? Não, Hã? não. Ali tem, eu vou te dar depois um pouquinho. Não é gostoso, Rogério? E o Rogério, rapaz, engraçado que o Rogério não ficou de fogo lá No aniversário. Ele não bebeu, não. Aliás, que nem tinha, né? Foi um aniversário tão light, né? Foi o aniversário do Marcos. Foi tão light, foi tão bom. Né? Podia ter convidado o Chiquinho, mas aí não. Não, mas é bom Se esqueceram, a, né? reuni- Da a, próxima, reuni- quem a sabe. reunião, a reunião familiar. Eu vi no podcast, eu vi a sua. Você fez algumas filmagens lá, né? Então, Fiz o vídeo da vídeo, linguiça, então vi o Cristóvão, vi realmente com a esposa dele, né? Ficou um Tava negócio, a filha, né? foi um negócio legal, um negócio familiar, um negócio. Ficou bom. Ficou bom. Pezão, você com 7-0? Eu acho que esse aí tinha que ir até pro livro do Guinness, né? Eu acho. Na realidade, Mas foi aí 10, foi né? 7, mas foi, vamos supor assim, foi 7, chegou até a gente, foi 7. Se foi 7-0, mas não tinha goleiro, não? Tinha goleiro. No nosso time que jogou mesmo. Ah, é? Não, mas aí teve o WO da segundo jogo da desistência, o WO são 3-0. Então o placar agregado aí vai dar 10-0 aí. 10-0 na final, eu acho que eu nunca vi nada. Então essa aí foi pra história. Isso aí. Parabenizar o Ney, o subsecretário de esporte, e o Roberto também, pelo evento maravilhoso que fez lá no bairro Caetano, do Sub-9, Chiquinho, que nós anunciamos aqui. Infelizmente eu não pude ir, você também acho que não pôde ir também, né? Mas foi uma festa maravilhosa, as crianças todas animadas. Eu recebi até bastante foto aqui, que eu nem tive tempo ainda de fazer uma matéria, mas eu vou fazer a matéria e vou colocar no ar das criancinhas. E chamar o Ney também para vir aqui com a gente. Eu acho que esse microfone aí está descarregado. Acho que ele descarregou, mas tá bom. Olha, pessoal, o secretário, o subsecretário, o pessoal estão trabalhando. Teve também domingo lá na quadra Aldemar dos Santos. Teve basquete, um movimento do pessoal, bastante gente, teve gente de fora, teve secretário de fora aí, teve pessoas envolvidas no basquete aí também para poder fazer aquele basquete. Mas é uma coisa que a gente vem cobrando aqui, o desenvolvimento do esporte em Aperibé. Nós não estamos criticando, nós estamos cobrando o desenvolvimento do esporte em Aperibé. Então, o que acontece? Com esse desenvolvimento, as modalidades estão começando a aparecer. E o secretário, ele está chegando, ele está indo, está dando condição de... Parece que ele teve um ajuste lá na quadra, fez algumas coisas lá na quadra de melhorias. Então, nós estamos aqui para poder ajudá-lo no sentido de que ele está querendo o melhor para o esporte. Agora, o que eu cobro aqui é que tem certas coisas que estão acontecendo ali. Quando é favorável a certa equipe, as coisas aparecem. Quando não é favorável, as coisas não aparecem. Então, para quem sabe ler um pingo é letra, a gente sabe da onde, o que acontece. Se botar aquela equipe que favorece eles, as coisas aparecem. Se não botar, não aparece. Então, isso aí. Então, não vamos fazer covardia. O que a gente não quer para a gente não quer para os outros também. Se o pão é para dividir, divide o pão em partes iguais. Não está sendo dividido. É isso que eu estou falando. Então, é claro que vai ter pessoas como Pezão, vai ter pessoas como outros que querem se aprofundar e fazer melhorias e melhorar o futebol de Aperibé. Então tem que existir uma união dividida em partes iguais. E não está sendo dividido em partes iguais. Mesmo com os esforços do secretário de esporte, do Roberto, do Ney, subsecretário, mas a gente sabe que ainda aonde que não faz a divisão certa. Então todo mundo sabe. Então vamos caminhar, gente, mas vamos caminhar juntos. Isso é muito bom, né? Agora, Pezão, você estava falando aí do... Vocês estiveram em São Fidélis, não é isso? Não, foi Bom Jesus no Norte. Bom Jesus do Norte? Quem que jogou? Teve... São Fidélis foi o Fita Aceso, né? Mas ia passar esse quadro ainda, vamos passar esse quadro ainda. Também. Vamos terminar com o Pezão aqui. E Pezão, mas você foi
a Bom Jesus e chegou lá como com a faixa que estava escrito lá. Rapaz, os caras assustaram, né? Botaram a faixa bem-vindo ao interno. Ué, Mas aí o bicho pegou mesmo. Não, o jogo tá na quadra com um jogo quente e a gente até tendo poucos atletas, que nem eu comentei com você antes aqui, a gente foi lá com 5 jogadores só, então é muito pouco para a quadra, que a gente sabe que corre o tempo todo, mas o pessoal jogou bem, nós tivemos chance de fazer gol, não conseguimos fazer, mas nós continuamos em segundo lugar na classificação geral ainda. Vocês têm agora o jogo de volta em Miracema. Isso, aí quinta agora não vai ter por causa da Semana Santa. Semana Santa. Aí quinta-feira que vem a gente vai estar indo lá em Miracema e depois fecha com o jogo com Itapiruna aqui. Isso. Então as chances de classificação são quantos que classificam? Classifica os dois melhor, né, da chave, e mais um terceiro lugar, mais dois terceiro lugar. Então a gente está bem caminhado. E essa competição são quantas pessoas inscritas nesse campeonato? A chave de vocês é com 4 e a outra com 4? Isso, são 2 chaves de 4 e uma de 3 que teve a desistência do time de Macuca. Aí ficou uma com 3 e 2 com 4. Classificando 2. Isso, classifica 2. E na chave de 3 vai ser por sobra índice só técnico, por causa que esse tipo saiu lá, então vai fazer o índice técnico, vai somar o número de jogos e vai dividir quem teve a melhor campanha. E a segunda fase é mata-mata? Mata-mata, isso aí. Tem que garantir a classificação logo de uma vez para poder não deixar para em cima da hora, né? E a vantagem também de classificar mais acima, a gente passa a decidir em casa também, né? É uma grande vantagem também a gente estar jogando em casa o segundo jogo. Isso é bom porque a responsabilidade aumenta de ganhar os jogos fora de casa para poder jogar em casa com mais tranquilidade. Isso é bom. Muito bem, Supermercado Miller, supermercado das promoções, e também Drogaria Miller, sob direção de Jéssica e Juninho. Linguiça Dom Cristóvão, lá em Santo Cristo, próximo a Pirapitinga. Torradinha da família, que é o torresminho da família, lá em Portela. E o vendedor é o Rogério Mota, que está aqui com a gente. E também temos a Drogaria Peribense, também temos a Drogaria Néder, Gil e Ju do Salgadinho, Jetcar, Veículos, lá de Santo Antônio de Pada, Funelaria e Pintura, direção de Jefferson e Tereza. Pneu Black, lá na saída de Aperibé para Itaucara. Pneu Black. Também temos a Hortifruti Tropical, bem em frente ao Supermercado Miller, o supermercado das promoções. Camila Mateus Cosmético. Lá nas compras acima de R$50 você ganha brindes lá na loja da Camila. E também temos a Padaria Gula Vita, sob direção de Sandro Barbosa. Também temos a Mic Center do Juninho, Germar Materiais de Construção e Casa Braz. Também temos aqui Água Soledade e também Padaria e Restaurante São Sebastião. Um abraço para todos vocês aí da Padaria e Restaurante São Sebastião. E mandar um abraço também lá para Palmeira, Padaria do Albano, uma das melhores tortas da região. Padaria do Albano mandou uma torta aqui para o meu aniversário, que eu vou te falar uma coisa, olha. A torta é tão boa que nem cachorro come. O cachorro, coitado, não teve o prazer de comer nenhuma iscazinha que caiu no chão, não deixaram cair. De tão gostosa que a torta lá da Padaria do Albano, próximo ao CIEP de Aperibé. Chiquinho Carioca, com você. Agora vamos falar sério, né? Vamos falar do meu Fluminense? Não, falar do Flamengo que... Não, pelo amor de Deus, fala do meu Fluminense primeiro, deixa o Flamengo ser por último. Tá. O Fluminense venceu o Santos no Neymar. Venceu por 1-0. Gol de Samuel Xavier. O time do Fluminense parece que depois que Renato Gaúcho assumiu a direção técnica, começou a encaixar as coisas, né? 2 vitórias, uma vitória de 5, né? E o ex-ídolo, né, jogando, agora ídolo como treinador também, está desenvolvendo a equipe do Fluminense.
É claro que com o decorrer dos jogos, as competições também vão apertando, né? Então eu acho que o Fluminense tem um bom elenco, tem uma equipe de jogadores experientes como o Fábio, com 44 anos, tem o Thiago Silva, tem esse próprio Samuel Xavier, tem o Paulo Henrique Ganso, que está voltando de uma lesão que ele teve do coração aí, que Cadê o Fred que está se jogava no recuperando. O Fred já parou de jogar. O Fred agora está O Fred está aposentado. aposentado. Ah, é? E o próprio Cano, que é um jogador que faz os gols, está voltando a se movimentar, a fazer os gols. Só que o Fluminense também está precisando de umas contratações, porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América, então tem vários campeonatos aí pela frente, tem que ter contratações. Mas nessa rodada agora só o Botafogo não ganhou, né? O Flamengo Tem ganhou alguém com a cabeça inchada. o Flamengo então, ganhou de 2-0 do Grêmio, o Vasco ganhou de 3-1 do Sport e o Botafogo perdeu para o Red Bull Brasil por 1-0. O Juventude ganhou o Ceará de 2-1. Palmeiras ganhou o Corinthians de 2-0. Bahia venceu o Mirassol, empatou com o Mirassol de 1-1. São Paulo empatou de 1-1 com o Cruzeiro. Fortaleza 0-0 com o Internacional. E Atlético Mineiro 2-2 com Vitória. Esses foram os resultados passados. E agora uma coisinha, né? O time do Cruzeiro fez grandes contratações, não deu certo. O presidente está revoltadíssimo, né? Os torcedores também não estão aceitando, né? Um time que tem Gabigol, tem Dudu, tem Cássio, tem jogador desse nível, não consegue encaixar, não consegue acertar e as coisas estão difíceis já. Está em crise já e é isso que eu falo. Às vezes o jogador ele às vezes está feliz naquele clube, ele sai por causa de ganhar um aumento que nem sempre você mudar é bom. Você mudar, você tem que ter certeza de que você está mudando. Porque do outro lado, você vai encontrar aquilo realmente, aquele carinho, aquele amor por você. Então foi uma coisa que não aconteceu com Gabigol, Dudu e Cássio no Cruzeiro. Um largou o Palmeiras com problemas com o Palmeiras. O Cássio largou o Corinthians com problema com o Corinthians. E Gabigol largou o Flamengo com problema com o Flamengo. Então todos três não foram bem sucedidos na troca de áreas. Então isso aí é bem complicado. A gente tem que entender que os torcedores estão pagando caro para poder ver as coisas que realmente não estão valendo a pena. E isso aí, para a crise do futebol brasileiro, já já vai estourar uma crise no Cruzeiro. Rogério. Rapaz, o Fluminense, quando tá falando do Fluminense aí, o Cano não voltou o que era, né? O Cano tá nesse jogo agora mesmo, quase jogou. Eu achei bem baixo O rendimento dele quando voltou, né? E o Carnóbio também, que começou tão bem, já deu aquela caída. Eu não sei, mas igual o Renato tá montando o time, ele tá vendo, a coisa do time do Fluminense já melhorou, pela vinda do Renato ali, entendeu? E tem sempre aquele negócio, né? Ele sempre mostra, quando o Renato volta pro Fluminense, mostra aquele gol de Bahia, né? Sempre o Globo Esporte catuca nesse gol de barriga dele. E ficou marcado, né? Pela história do Renato. E agora ali no Fluminense fazendo a história dele de novo, né? Mais uma vez. Montando o time. Vai dar trabalho, vai. Eu acho. O Chiquinho fica me zoando com o meu Fluminense. Tá me zoando com os bastidores aqui, não tô nem aí. Não, é só você esperar que sua hora vai chegar. Ué, mas é assim mesmo? Vocês foram campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores da América, pô. Já foi campeão, vocês têm tantos títulos, tem que deixar a vez para os outros também, né? Mas o seu? Você não fala do seu, não? não? O meu é recente. Seu é líder, né? O meu é líder, é campeão recente, é um dos times que mais contrata no futebol brasileiro. Ele pode ser líder até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. O Vasco joga 9,5. O Vasco joga 8,5. O Vasco está com 6 pontos. Joga no Castelão. Não, joga no Castelão contra o Ceará. Às 9h30. É um jogo que. É o único jogo de hoje. É o único jogo de hoje. E
segue amanhã, né? Amanhã O Fluminense pega o Corinthians, né? O Flamengo pega o Juventude. O meu Fluminense joga amanhã. Você vê, eu sou tão fanático de futebol que eu não sei nem o dia que o Fluminense joga. Então, rapaz, mas é isso mesmo. Bota uma cartilhazinha assim, que um dia você vai saber tudo do seu Fazer uma Fluminense. colinha? Faz uma colinha. Aqui, ó, pra nós aqui, ó, 3 Flamengo contra 1 Fluminense, você com a colinha, você vai ser muito melhor sucedido aqui entre nós, tá? Porque na colinha você vai, de vez em quando, vai ficar pulindo alguma coisinha do Fluminense. Eu vou seguir seu conselho, então. Mandar um abraço aí para a Rita de Cássia, também que está assistindo a gente aí. Um abraço para todos vocês aí, acompanhando a gente aí no nosso podcast. E lembrando que nós estamos aqui, vamos ficar até mais tarde. Deixa eu ver aqui como é que está o microfone. Eu acho que desligou o nosso microfone, não. Ligou, o outro também desligou. Tem que tirar lá para poder transmitir sem o microfone. Vai, Chiquinho, você? Agora, duas coisas, né, que vem me chamando a atenção. É a volta das atividades profissionais no Goitacás, em Campos. E o americano acabou de fazer seu saque com Felipe Melo e Renato Valentim. Renato Valentim é um dos donos do Boston City, lá de Manhuaçu, que está fazendo uma gestão com Laila Pólvora. É a nova presidente do americano de campo. Então a gente vê que agora começa a movimentar o futebol da nossa região. A precariedade que está o futebol do interior. Enrolou a língua para falar isso aí. E essa foi uma palavra meio difícil, né? Complicado. Mas aí o Campos tem duas equipes profissionais. Aí tem uma em Macaé, tem uma em Cabo Frio, tem outra em Friburgo. E Santo Antônio de Pádua também tem um time profissional. Que Rodolfo Mendes fica assistindo a gente. No Rio de Janeiro. Boa noite, Rodolfo. Como é que tá o som aí, Rodolfo? Eu sempre estou cobrando okay aqui, gente. que a gente vem perdendo. Tem 3 times da região dos lagos, né? 2 de Saquarema e 1 de Maricá na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Então, a gente não vê, as 3 cidades juntas não dá uma que é Campos. Então tem 3 times, tem o Sampaio Correia, tem o Boa Vista e tem o Maricá. 3 na primeira divisão. E agora vai começar a segunda divisão, que tem a presença do Bangu, tem a presença do América, tem a presença do Americano. Então são essas equipes que têm que voltar a movimentar o interior novamente. Por quê? Porque o interior, se continuar o fracasso, vai virar um campeonato amador regional, igual esse que estão disputando o campeonato do Mozart aí. É um amador bem mais profissional do que a série A2 do Campeonato Carioca. Então tem que dar uma reviravolta nisso aí. As cidades do interior voltar a ter os times profissionais, voltar a revelar esses jogadores que faziam antes, que não estão fazendo mais. E a gente vê que com isso aí o esporte amador está ganhando uma dimensão maior. Quer dizer, no caso foi citado aqui, o Pito Aceso jogou em São Fidélis domingo e perdeu de 2-0. Perdeu a invencibilidade, né? Estava com 2 jogos, 2 vitórias. E ganhou as 2 até com facilidade, mas encontrou dificuldade em São Fidélis. Esse jogo perdeu por 2-0. E a gente vê que teve jogo em São Fidélis, teve jogo em Pociúncula, Cardoso Moreira e Pociúncula. O time de Macuco jogou lá na usina Santa Maria. O Italva jogou em casa. Então, as cidades, elas respiram futebol. Mas se não tiver um futebol profissional, o amadorismo vai tomar conta. E é uma coisa que o pessoal prestigia bastante. Esse jogo, segundo eu estava olhando uns pedaços lá em São Fidélis, deu muita gente. Esse jogo Cardoso Moreira e Pociúncula, que empatou, foi um jogão de bola, entendeu? Então, uma coisa que tá me chamando a atenção é a equipe do Santa Maria. Caiu muito, né? Perdeu o último jogo de 2-0, agora o último jogo agora perdeu de 3-0 lá em Santa Maria. O time levou 2 goleadas consecutivas, né? Então, o Palmeiras de Paraíso ganhou do time de Pado de 2-0. Então, agora também começa a funilar esse campeonato aí.
Quer dizer, mesmo eles não mandando as matérias para a gente, o que a gente vai vendo, o que a gente vai sabendo, a gente vai passando. Então parece que agora, final de semana agora não tem rodada devido à Semana Santa, né? Então o Pitaceiro parece que volta a jogar dia. Também vamos estar de folga na terça-feira que vem. No próximo domingo o Pitaceiro joga contra o Pociúnculo, uma equipe bem qualificada, a equipe que está bem na competição, entendeu? Mas só que eu acho que o pessoal tem que mandar mais notícia pra gente, matéria pra gente, para poder a gente não ficar falando só das equipes de fora do nosso estado. Falar de APB também, né? Né? Você conhece, né? Conheço nem. Conhece o Ney? O Ney Sapateiro? Nem Dá um abraço para o Ney Sapateiro. Sapateiro. Ele, por isso que eu tô falando, ele ouve a gente mesmo. Ele ouve e assiste, né? Ouve e assiste, porque as duas coisas ele faz ao mesmo tempo. Lembrando que o nosso podcast está no ar todos os dias, a todo momento que você quiser fazer um bate-papo aqui com a gente, é só entrar em contato comigo, com o Chiquinho, pode entrar em contato com o Rogério também, Mota, e eles marcam e a gente vem para cá. Lembrando que essa semana a gente vai ter aqui o nosso quadro falando de vida e saúde, e também estamos já agendando o Politicando para amanhã ou sexta-feira. O quadro Politicando aqui no ar, no nosso podcast, no 5º Distrito de Cambuci, em Frecheiras, capital do mundo. Um abraço para todos vocês aí que vai acompanhar a gente lá no YouTube, que estamos gravando para o YouTube, e para você também que está ao vivo aí com a gente aí no nosso Instagram. Um abraço aí, Rodolfo, um abraço a todos vocês aí que estão acompanhando a gente aí, a Vanessa Mota, a Rita, enfim, a todos vocês aí, a galera aí que vai também assistir a gente aí, a todos vocês o nosso abraço aqui do nosso estúdio de podcast Chiquinho Carioca. Fala mais um pouco aí do Chiquinho. Teve um jogo também que nós anunciamos aqui na semana passada, na quadra Osimar dos Santos. Você tem resultado? Teve o basquete. Então, você já falou? Não, já falei. Já? Já falei. É porque eu fiquei me desligado aqui, porque a gente tivemos um probleminha que nós chegamos aqui de última hora hoje, né? Que hoje foi uma correria total. O Rogério trabalhando. Você é o único que não trabalha e fica à toa, né? Não, eu não fico à toa, não. Você fica à toa, não? Mas você fica sentado na frente da padaria do Urbano. Você é o quê? Você, já sei. Ele é o cartão postal e é o garoto propaganda da padaria do Urbano. Você fica fazendo propaganda dos pães, daquela torta maravilhosa que o Urbano faz lá? Tudo eu vendo, eu compro, eu faço tudo aí na padaria. Vou te falar uma coisa, tem uma cadeirinha ali que a chega tá de lado de tanto que você senta nela. Então, mas eu sento, mas é depois que meus afazeres lá, tá tudo resolvido, aí eu tenho que sentar ali para poder respirar e descansar. Mesmo? Então vamos ao que interessa, vamos falar do melhor do Rio, do melhor do brasileiro. Eu comecei a falar do banquinho e tá saindo Clube Regatas do Flamengo. Rogério, vamos falar do Flamengo. O Flamengo tem contratações aí. Falaram que Enzo Fernandes, será que ele está chegando mesmo? Tá negociando, né? Você falou que fechou já, mas. Segundo tá nas redes sociais aí, fechou com o Flamengo, que. Pode falar também, Pedro. Porque o time do. Tá falando aqui que é o parceiro do Gerson Arrascaeta. Entendeu? Então já deve ter alguma coisa bem adiantada, né, para poder estar falando de um. Ele é titular da seleção argentina, não é isso? É grande jogador, um jogador pelo custo que está aqui, 121 milhões de reais para pagar por um jogador, tem que ser um jogador bem forte na liga, na Champions League, né? Igual você falou, que Dela Cruz está para sair, né? Dela Cruz, a própria esposa dele falou que ela não se sente à vontade vendo o marido dela jogando no Flamengo, ela se sentia quando o marido dela estava no River Plate. Então, quer dizer, ela já se manifestou interesse em que ele volte para o River Plate, porque é claro que é uma coisa também que a diferença do Rio de Janeiro para onde ela vive lá na Argentina é bem diferente, que ali o bicho pega também, então eles ficam meio assim receosos com relação a isso. Mas com
com uma contratação dessa ali, alguém tem que sobrar também, né? Então, o Flamengo vai para o Mundial de Clube aí e vai junto com o Botafogo, né? Com o Fluminense e Palmeiras, né? E São Paulo. Então, os clubes estão na hora dos clubes brasileiros também representar bem o futebol brasileiro, já que a nossa seleção, infelizmente, tá desanimando os torcedores, né? De assistir o jogo da seleção brasileira. Mesmo o homem querendo gastar um caminhão de dinheiro para poder trazer o treinador, Jorge Jesus já assinou mesmo? Não, ainda não. Eu não sei, eu não sei, a CBF que ela tem tanto dinheiro para poder querer pagar a multa de Jorge Jesus lá na Arábia, para poder trazer para a seleção brasileira. E todos nós sabemos que a seleção brasileira não é convocada pelo treinador, é convocada pelos empresários que compraram a seleção brasileira. Então, vem jogadores desconhecidos, jogadores não é mais os melhores jogadores que circulam de convocações. Então, nós vamos levar muito tempo, né, passando por esses problemas até um dia o pessoal acordar. O Ronaldo Fenômeno tentou ser candidato a presidente da CBF, parece que deram um cala-boca para ele, e ele começou falando algumas coisas que no bastidor aconteceu, e ele sabe o que aconteceu. Então, aí parece que deram um cala-boca para ele, e começou a parou de falar. O Edmundo começou falando também o negócio de Roberto Carlos, que foi mexer na meia. Então, por isso que é o desgaste realmente dos torcedores do futebol brasileiro. Entendi agora por que o Chiquinho fica sentado em frente à padaria do Albano no banquinho. Fazendo esse resumo aí. Ouvindo rádio o dia inteiro, vendo internet. Isso aí. Para poder manter informado. Parabéns por vocês. Não, mas não é isso. Essa é uma coisa, senhor, quando a pessoa. As minhas atividades, desde novo, sempre foi futebol. Eu nunca trabalhei com outra coisa. É mesmo? Não. Então, muita coisa. O esporte, ela traz uma coisa igual um sonho de uma pessoa. Se a pessoa sonha em ser advogado, sonha em ser policial, então cada um sonha com uma coisa. Então aquilo ali é um computador que coloca dentro de você. Então você vai se aprimorando cada dia que vai passando. Entendeu? Então, você procura sempre estar atento com as notícias, com as atividades. Entendeu? Então, isso aí é igual você. Você tem o seu trabalho. Sim. O seu trabalho você mexe com câmera de segurança. Então, você sabe tudo de câmera de segurança, tá? Um pouco. Estou aprendendo. Então, eu não sei nada. Eu estou aprendendo. Eu não sei nada. É verdade. É igual dirigir. Tem gente que às vezes fala assim, eu dirijo muito. Cada dia que você pega um carro, você está só aprendendo e treinando. É verdade. Fazendo coisa. Para você dirigir e andar de moto, você tem que dirigir para você e para os outros. Começa aí, né? Começa aí. Porque se você der um vacilo no freio, agora há pouco estava vendo aqui o acidente que aconteceu lá em Itaperuna. Me parece, pelo vídeo aqui, me parece que a moto estava na contramão, bateu de frente com o carro, a pessoa caiu lá, passou por cima do carro. Você viu, né, Roberto? Você viu esse vídeo? E na reportagem que eu li, a pessoa se feriu, né? E pela batida a gente tem uma outra impressão, né? Tem uma outra impressão quando pela batida que deu. Então, agora há pouco assim que eu abri aqui o telefone aqui, eu já tinha visto cedo. Agora abri novamente e acabei me deparando com essa cena. Verdade, você não estava fugindo da polícia, né? Pois é, tá na contramão. Alguma coisa aconteceu. Muito bem, voltamos após aqui a queda de energia. O Chiquinho está me zoando que eu não paguei a conta de luz. É desse jeito assim mesmo, Chiquinho. Você não paga, fica sem energia, né? Mas essa Ampla, vamos falar, essa Ampla não, essa Enel tem umas vergonhas também, né? Vamos falar um pouco da Enel, que eu vou te falar uma coisa, não pode o cachorro mijar no pé do poste que já está faltando energia. E outra coisa, e muita gente com seus eletrodomésticos queimados.
E tá queimando eletrodoméstico. Quando eu tô em casa, eu desligo a chave geral. Esse negócio dela vai e volta, igual agora. Ficamos sem energia aqui no estúdio, já voltamos. Parece que voltamos ao normal. E alô, galera, voltamos? Estamos de volta no nosso bate-bola esportivo? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. É porque lá entra na outra internet. Então, estamos transmitindo. O Rogério também aqui, está no 3G dele. O outro ali que não tem, o do roteador tá parado. A internet ainda aqui não está funcionando, não, mas lá está funcionando. Muito bem, seguimos nós aqui no nosso bate-bola esportivo. Eu, Chiquinho Carioca, Rogério Mota e também nosso amigo Gilciano, popular Pezão. Chiquinho Carioca, já estamos chegando ao final. Pezão, passa para os ouvintes aí, se tem o nome das equipes que vão disputar, que vai disputar o campeonato Sub-7, lá na Barra de Santa Luzia, para poder, até em off, nós conversamos com relação que você estava pedindo as pessoas poderem entregar a relação dos jogadores, e nós ganhamos mais uma semana para poder legalizar essa situação, para poder começar dia 27. Dia 27, vai começar certinho. Fala aí para a gente o horário, o que teremos de atração lá no dia da abertura do campeonato, se tem um nome de alguém que vai chamar o nome da Copa, a premiação, como é que está a situação lá para dia 27? Então, de quem queria primeiramente agradecer aí as 5 equipes que está confirmada aí, né? Que é o Palmeiras aí do senhor, e a Barra de Santa Luzia, que meu irmão Rafael vai estar colocando o time. E a gente tem o time do Pedrinho ali da Japona, que até nem botou Japona, botou Galáctico, não sei se vem coisa, jogador bom aí, né? Botou Galáctico, então a gente não sabe. Tem o time de Boa Nova e tem o time de Pablo. Então hoje o campeonato está com 5 equipes. A gente está aguardando então a resposta até sexta-feira. Eu não vou guardar ainda se a gente consegue a 6ª equipe. Se não conseguir, a gente vai estar realizando com as 5 equipes aí. E dia 27 vai ser o início, às 9 horas da manhã. Eu venho aqui convidar a todos aí que quiser prestigiar um futebol na zona rural aí, para comparecer lá, que com certeza vão ser bem recebidos aí. Entendeu? E sobre a inscrição, como eu falei, a gente ganhou mais uma semana, a gente pede os times, já falei, tem no privado de cada um, para me mandar isso aí até domingo, porque eu quero começar direito para terminar direito. A gente não quer ter coisa bagunçada. Eu quero estar com a súmula tudo direitinho, nome dos jogadores, tudo organizado, para poder fazer uma competição bem feita também, né? É uma brincadeira lá, a gente sabe isso aí, mas todo mundo quer ganhar e tem que ser uma coisa certa e honesta para todos os lados aí. São jogadores acima de 45 anos. O goleiro é acima de 35 ou de 30? 35, ficou fechado, Ficou né? fechado 35, 35. ou que faz 35 esse ano. É a mesma coisa serve para o jogador de 45. Se o senhor tiver um jogador que faz 45 até 31 de dezembro, ele está apto. Se ele faz 45 1º de janeiro, ele já não pode. Isso é bom passar para os dirigentes, porque às vezes a pessoa naquela correria vai escrevendo os jogadores, depois escreve, depois perde uma ficha. Isso aí. Então é bom a gente estar passando para os dirigentes de clubes aí, da importância de ele estar atento com isso aí. Agora, 15 inscrições. Ela até teve um amigo que perguntou no grupo se os 15 é obrigatório escrever os 15 ou tem uma data para poder acabar de completar para chegar nos 15. Então, acho que como a gente joga com 7 na linha lá, o que eu coloquei? Eu vou dar uma data até a segunda rodada para quem quiser acabar de escrever. Entendeu? Aí, se você escreveu 10, você pode jogar com 10 na primeira rodada, na segunda rodada você teria que então... Tem que completar os 15. Completar os 15, isso aí. Porque, na verdade são 15 atletas de linha mais um goleiro, né? Que vai dar 16 que são. Então,
são 15 de 45, mais o goleiro de 35. Então, quer dizer que, e com relação a lesões, como que haverá uma troca no caso se um jogador se lesionar e tiver de fazer essa troca? Então, a gente fez para não ter essa troca. Como lá são 6 jogadores de linha, está dando mais do que um time a mais aí. Então, peço que todos escrevam um jogador que vão aos jogos, em tudo de ajudar o time, para a gente não ter que ficar trocando, porque começa a dar muito problema. A pessoa fala, você liderou para fulano, lidera para mim também. Então, é um campeonato curto. O jogador lesionou, perdeu a ficha. Perdeu a ficha, isso aí. O campeonato vai ser curto, né? A gente não vai ter negócio de ida e volta, porque é tudo num campo só. E semifinal e final vai ser um jogo só, para não ter aquele mesmo problema que a gente comentou agora há pouco aqui. Então, o primeiro colocado vai jogar com o quarto, com vantagem no empate na semifinal. A final ninguém tem vantagem, empatou vai dar pênalti. Outra coisa, já começaram a fazer a mexer no campo, porque é claro que o campo são de dimensões menores, a marcação, o corte de grama, essas coisas todas já foi providenciado, já está tudo ok, vestiário para troca dos clubes, vai ter um bar para poder a pessoa tomar água, tomar cerveja, os torcedores, tudo já está tudo ok. Tá sim, Chiquinho, tudo já, graças a Deus, a gente está correndo atrás dos últimos detalhes aí, mas o campinho está sendo molhado direto, está todo verdinho. Não é um campo grande, como o senhor falou, a dimensão é menor um pouco. Então, até por isso, a gente vai jogar com 6 na linha ao invés de 7. Mas tem um vestiário lá que a gente conseguiu fazer no primeiro campeonato. A gente teve uma ajuda, a gente conseguiu montar e fazer lá. Não vou te falar que é um vestiário chique, coisa, mas tem um lugar lá para a pessoa trocar de roupa, tomar um banho. E tem um barzinho do meu pai lá que sempre vai ter lá uma cerveja, uma água, um refrigerante, um salgado, isso aí, pode ter certeza que tem lá pra gente lá. Com 5 times, um fica no chapéu. Vai ser 1 às 9 horas, com tolerância de 15 minutos. De 15 minutos, 9 e 15. E o outro, logo após o término do jogo, o outro time já tem que estar pronto para entrar em campo. Isso aí. Quer dizer, jogam 2 equipes e uma fica no chapéu. Isso aí. Mas isso vai ser definido eu vou estar sorteando a primeira rodada agora, até sexta-feira. E vou estar jogando nas redes sociais aí, para estar divulgando aí, para todo mundo já ficar sabendo aí a primeira rodada já. Eu parabenizo você, espero que você faça um bom campeonato, que isso seja uma coisa que a zona rural permaneça com pessoas como você para poder levar alegria para esse povo e que o campeonato tenha sucesso, que eu tenho certeza que você fez o primeiro, agora esse é o segundo, né? Isso, esse é o segundo. Então, eu estou torcendo para que dê tudo certo com esse novo modelo de futebol na zona rural, no caso na Barra de Santa Luzia. Isso aí, você tinha até me perguntado, até me desculpa, esqueci de responder. O primeiro a gente fez em homenagem a meu tio, que foi o Lorival Ferreira da Luz do Rui, irmão do meu pai, e jogava lá junto com a gente, faleceu novo aí com problema no câncer, então a gente fez em homenagem a ele. E esse segundo agora a gente vai estar fazendo em homenagem, não sei se você já viu falar, ao senhor, né, Custódio Gonçalves Correia, que é o conhecido como Neném Correia, pai da Janete, do Darcizinho, do Amarildo, do Amauri, do Silvio Henrique. Então são várias pessoas da Jane. E ele jogou muito tempo lá com a gente, lá quando meu pai tomava conta do time. Ele já era um senhor já de 60 e poucos anos, gostava muito de futebol, levava a roupa dele para casa. Até tem um episódio aqui para passar para vocês, assim, engraçado, que ficou marcado para mim uma vez. Meu pai era o técnico, né? Tirou ele no intervalo do jogo. Aí ele falou assim: peraí, mas você não pode tirar eu, pai, tira um menino desse novo aí, que eu tô quase morrendo já. E ele vai jogar muito mais do que eu ainda. Então, eu gostava muito do futebol. Então, essa Copa vai ser homenagem a ele aí. É uma grande história, claro que das pessoas que você citou aí,
são pessoas que realmente vivem ali a Barra de Santa Luzia, e é uma coisa que até os próprios parentes vão prestigiar, vai ser uma coisa boa para a Barra de Santa Luzia, porque também não caiu no esquecimento, vocês não deixaram parar, porque já que seu pai frequentava, essas pessoas mais de idade frequentavam ali, e com as pessoas deixarem a Barra de Santa Luzia para vir mais para a cidade, hoje vocês estão resgatando a volta na Barra de Santa Luzia. Parabéns para você e que tudo corra bem no dia 27, se Deus quiser. Isso aí. E está todos convidados aí para comparecer lá. E com certeza, se der, nós estaremos lá. Agradecer ao Gilciano Pezão pelo cilindro troféu aí, que veio apresentar ele aqui para vocês aí que estão assistindo a gente. Vocês vão assistir a gente lá no nosso YouTube. Thiago Oliveira também está assistindo a gente ali. Um abraço para todos vocês aí na rede social. Tivemos alguns problemas técnicos aqui hoje no nosso estúdio, mas isso faz parte. Pois ao vivo é assim mesmo, né, Chico? E estamos gravando também para o YouTube. Mais tarde você vai ver as imagens completinhas ali no nosso YouTube. Para acessar o nosso YouTube é muito fácil. Aí no nosso blog aí no Instagram, logo em cima aí tá em azulzinho aí, ó, o link aí do YouTube. Você clicando aí, você é direcionado diretamente lá para dentro do nosso YouTube, para você estar assistindo a gente, as imagens completinhas do nosso bate-bola esportivo, do nosso quadro Vida e Saúde, do nosso Politicando, enfim, todos os quadros nossos abordados aqui no nosso podcast aqui em Frecheiras, na capital do mundo, em Cambuci. Chiquinho, vamos? Acabou. Vamos. O quadro que nós estamos esportivo, até que agora estão começando as pessoas nos procurarem, né? O personagem do esporte, né? Então, esse mês agora parece que nós já vamos fechar, que já tem as pessoas que vão fecharem, né? Sim. E para o próximo mês as pessoas já estão querendo agendar para vir aqui. O pessoal já está começando a gostar. Personagens do esporte. Nós temos aqui, está agendado para o dia 29 de abril. Vai estar com a gente aqui o Caio, o famoso o Caio lá do filho do Arilson. E também nós temos aqui, nós vamos estar aqui batendo um papo com o Pablo, que é daqui de Frecheira, que é irmão do Pedro Chaves. Ele estará aqui com a gente, todos esses dois atletas aí estarão aqui com a gente para falar sobre as suas escolinhas de futebol, que é muito interessante. O Pablo tem feito um trabalho muito interessante, tem acompanhado nas redes sociais aí dos meninos aí que eles postam, os treinos tanto do Pablo como do Caio, que é antigamente chamado de Caio Boquita, não sei se ele tem esse apelido ainda, mas dia 29 eles estarão aqui com a gente. Nós vamos falar de futebol ou de futebol? Nós vamos falar de tudo. Vamos falar da escolinha, vamos falar de tudo. É muito bom no futebol, a gente vai falar isso, a gente vai falar de tudo. Vai abordar diversos assuntos aqui relacionado ao futebol. E lembrando que terça-feira que vem a gente não vai estar no ar no nosso bate-bola esportivo, porque por motivo de outros probleminhas a gente vai ter que se ausentar aí na terça-feira, mas na quinta-feira eu estarei aqui de volta com novos quadros aqui, já está agendado aqui para o quadro Politicando, a secretária de Educação do município de Aperibé estará com a gente aqui na próxima quinta-feira que vem. Quinta-feira agora que começa a Semana Santa, não é isso? Começa quinta-feira, termina na sexta. Aí, porque no sábado... Aí no sábado é sábado aleluia que eles falam, né? E entra para o domingo, na segunda-feira tem outros compromissos, na terça então eu não vou estar aqui também, aqui no podcast, mas vou estar na cidade fazendo outros compromissos, tá bom? Então para vocês aí, né, Chiquinho? Já estamos encerrados? Posso passar a agradecer o nosso... Aqui, é que hoje o goleiro Bentinho, né, foi campeão lá junto, ele viria hoje aqui, mas devido a ele estar na arbitragem lá em Jaguarembé, não pôde. Então, para o mês que vem, nós já vamos agendar o secretário de esporte de Itaocara. Também já está agendado para o mês que vem. Ele falou que devem trazer o Léo Ferraz também, que tem que
ser convidado para vir aqui, porque ele faz esses campeonatos de criança, sub-11, sub-13, e é uma categoria que a região toda sempre, né, Rogério, até apita os jogos dessa aí. Ele tem que estar. O pessoal quer saber também, né, de muitas coisas que ele tem que falar a respeito de campeonato de divisões menores, que é dividido entre ele, Mozato faz o amador e ele faz as categorias de base menores, né? Então, bastante gente querendo agendar com a gente. Então, E quem quiser agendar, pode agendar, que nós estamos aqui. Vamos agendar para qualquer quadro. Nós estamos esperando vocês para poder também vocês falar. Não é só a gente falar do que vem de fora e a gente falar o que tem aqui. Às vezes tem coisas que nós não sabemos também, nós queremos saber. Com certeza. Às vezes tem gente que quer falar também. Isso aqui, na verdade, é um aprendizado, entendeu? Então, um vem, ensina, o outro vem, o que você souber, você ensina para eles, o que eles souberem, ensina para mim, né? Porque para ensinar para você, você é professor. E aí também, Chico, só lembrando aí, o Léo também, que é o organizador da Copa Noroeste Master também. É o Léo Ferraz. É bom ele passar também a data que vai começar, já começar a providenciar os dirigentes de clube para poder ter uma noção de quando vai começar o campeonato, qual as idades, o que vai acontecer ao longo do campeonato, porque hoje não está dando para poder fazer o campeonato em cima da hora. Vai começar mês que vem, tem que se programar. Então nós estamos aqui de portas abertas para poder recebê-los e vocês passarem o que é de melhor e o que vai acontecer em termos de esporte na nossa cidade e na nossa região. E o Caio também, o Adilson, foi campeão com a gente lá. O Caio estava nesse time aqui. Tava? Caio. Nesse de 7-0? Foi o picha ouro nosso lá. Isso aí, foi lá para complementar o Caio. Dia 29 estará aqui com a gente aqui o Caio e o Pablo. Pablo, irmão do Pedro. Um abraço para o Cristiano Araújo, João Vitor, que está assistindo a gente aí também. João Vitor Santos, filho do Rogério Mota, assistindo a gente. Chiquinho, vamos? Vamos. Mas tem uma coisa aqui, a gente já tá bravo aí. A gente não falou num time aí. Qual time? Botafogo? Ninguém falou do Botafogo. Eu falei um pouquinho só. Eu comecei, mas o Chiquinho não. Não, eu falei da rodada aqui, falei que o Botafogo. A derrota dele agora do time mesmo, o que aconteceu com o time, ninguém falou. O time jogar, eu vi o jogo dele, o joguinho feio dele. Não tem. O problema. Entendeu? Desmontou o time. Não, tem organização nenhuma. Tem muitos deles que estão falando que isso é só o começo, porque as coisas vão se acertarem. Acho que do meio do ano em diante, né? Que vão acertar, que as contratações estão chegando. Mas as competições estão chegando. Né? Mas o Botafogo em 2024, final de 2024, liderou aí. Né? Não, o ano do Botafogo. Não sei, o ano está apenas começando, né? Pode ter uma viravolta aí. O Fluminense foi 2023, o Botafogo foi 2024. O Flamengo já foi 21 e 22. 21 e 22 e agora 25. Agora nós estamos também já começamos com 2 títulos aí. E agora nós vamos caminhar por 40 títulos, né? Não vou falar nada, não. Vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto e vou mandar um abraço aí para a Daniela Daibes, secretária de Defesa Civil do município de Aperibé. Está assistindo a gente. Um abraço, Daniela Daibes. Chiquinho, eu tô querendo ir porque tem outras coisas para a gente resolver e eu já estou com fome também. Não, vamos despedir, né? Agradecer a presença do Pezão aqui. E sabendo, Pezão, que você pode contar conosco para a gente auxiliar e nós vamos cobrar aqui. Gente, eu vou falar isso porque eu sinto isso. Gente, vamos ajudar o Pezão nesse campeonato de futsal aí, que é um campeonato que ele não joga só em casa, não. Ele joga fora também. Então, vamos ajudar porque ele está representando a Aperibé, ele representou a Aperibé no futsal, está representando o futsal, representou no veterano. Ele colocou o time na barra lá no campeonato do Pedrinho, colocou o campeonato de criança. Então, gente, tem que ajudar, tem que chegar junto. Esse pessoal aí que fica só dando mãozinha, dando mão, rodando aí na cidade aí, mete a mão no bolso e ajuda, porque senão
quando tiver os grandes jogos ali também no estádio municipal, aparece um monte de gente para poder dar tapinha nas costas, tá? Um abraço. Um abraço, Jussiano Pezão, e complementando um pouquinho que você falou do nosso saudoso Rui, seu tio. Eu tive o prazer de trabalhar com ele lá em Friburgo, trabalhei lá em 1999, trabalhamos na mesma fábrica, um bom tempo, à noite, entendeu? Então, você falou, na hora que você falou aí, aquilo bateu na minha mente, falei, pô, um cara super bacana, Uma grande pessoa mesmo, olha, a gente trabalhava de 10 da noite às 6 da manhã, trabalhava nesse horário, entendeu? Então, trabalhamos lá na fábrica de renda da Filó, eu e ele. Então, a hora que você falou aí, eu me recordei sobre o programa de saúde dele, que foi uma coisa muito rápida, uma doença muito, sei lá, não tem nem como explicar sobre essa doença, que é uma coisa que aparece de repente, às vezes, do nada a pessoa dura pouco tempo. Então, mas que Deus eu tenho e vida que segue. Quero te agradecer mais uma vez e dizer para você e para todos que assistem a gente, todos que fazem parte do futebol, porque hoje a gente está no quadro de bate-bola esportivo, que o nosso podcast está aberto para vocês aí virem bater papo aqui com a gente, interagir aqui no nosso bate-bola esportivo aqui, falando de futebol, porque é o que interessa a gente nesta terça-feira. Toda terça-feira a gente está aqui das 19 horas às 20 horas. Hoje já são 20 horas e 13 minutos, mas também tivemos alguns problemas técnicos, também tivemos a falta de energia, então não tem problema passar um pouquinho do horário. Agradecer o Rogério também Mota, mais uma vez, por participar da gente aqui. Mandar um abraço aí mais uma vez para o nosso amigo da linguiça lá, o Cristóvão. Tive o prazer de conhecer ele, a família dele, lá no aniversário do Marco Mota. Todos vocês aí que estiveram lá mais uma vez, nosso muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí. E lembrando que eu quero mandar um abraço aí para os nossos colaboradores, Drogaria Peribeense, Drogaria Neder, Drogaria Miller e também o Supermercado Miller, Hortifruti, Tropical, Pneu Black, Gil e Ju do Salgadinho, Jetcar Veículo, Camila e Matheus e Cosmético. E também temos aqui a Germar Materiais de Construção, Casa Braz, Torradinha da Família, que é o torresminho da família, Linguiça Dom Cristóvão. Também temos a Solar Todo, Solar Fest, o Germar Materiais de Construção, que fica próximo, em frente praticamente à Solar Fest. Padaria e Restaurante São Sebastião e também lá na Palmeira, Padaria do Albano. A todos vocês, Mic Center também, a todos vocês o nosso muito obrigado pelo carinho. Padaria Gula Vita do Sandro Barbosa, a todos vocês. E voltamos a qualquer momento com outros quadros aqui no nosso podcast aqui em Cambuci. Nosso podcast está à disposição de você que quer vir bater um papo aqui com a gente aqui e conhecer o nosso estúdio aqui, as maravilhas aqui, tá fresquinho. Eu estou até tossindo, que esse ar-condicionado ficou na minha direção aqui. Ainda bem que o Rogério está tapando um pouquinho, que está bem frio. Eu vou ter que dar um jeito de mudar esse ar-condicionado para outro lugar, ou a mesa aqui, porque não está dando certo para mim não. E muito bem, Chiquinho, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Gilciano também, a todos vocês, Rogério, e vamos que amanhã tem mais. Né, Chiquinho? Amanhã tem mais, amanhã tem trabalho. E fala com o Albano para fazer mais uma torta daquela, porque nós precisamos comer torta. Nossa, e gostosa, né? Eu em casa, eu vou vontade de comer mais, mas eu não pude voltar de acompanhar. Mas tá lá dentro, muito casa, bem. Né? Mas não... Gilciano, a todos os seus atletas que fizeram parte desse lindo troféu, nossos parabéns, meu, do Chiquinho, do Rogério, de toda a direção aqui do nosso podcast. Parabéns a todos vocês, atletas, que conquistaram esse título aí. E até próximo, mais alguns títulos que vocês vão trazer aqui pra gente. Vamos botar aqui em cima da mesa para a gente estar mostrando pro pessoal. Gente, um abraço para vocês e voltamos a qualquer momento com outros quadros aí. A todos vocês que ficaram com a gente aí, muito obrigado. E a todos vocês que vão assistir a gente lá no YouTube daqui a pouquinho, nosso muito obrigado também. Valeu, pessoal. Um abraço. Fique com Deus.